Fala pessoal, beleza? Hoje eu gostaria de explicar o código de cores dos resistores, né? Então, antigamente, quando o pessoal desenvolveu isso, eles precisavam de alguma maneira para identificar os resistores, porque se vocês verificarem, ele é muito pequeno, né? Então, ficaria muito difícil de escrever, porque, por exemplo, eu tenho um capacitor aqui, ó, e aí ele escreve, né? Mas é muito difícil, a pessoa precisa de uma lupa para conseguir enxergar, né? Nesse caso, não. Nesse caso, é só a gente verificar pelas cores que a gente vai estar identificando qual resistor é. Então, o que o pessoal fez? Qual foi a ideia? Eles atribuíram números a cores. Então, por exemplo, o 0 é correspondente ao preto. 1 é o marrom, 2 vermelho, 3 laranja. O 4 é o amarelo. Então vou por aqui, amarelo. O 5, ele é o verde. O 6, ele é o azul. O 7, ele é o violeta. O 8, ele é o cinza. E o 9, ele é o cor branca, né? Então, como ele é dividido? Geralmente, pessoal, os resistores, eles são divididos assim, ó. Ele tem uma cor, aqui, duas, três, e uma quarta aqui. Tem alguns que tem 5, né? Mas, geralmente, o pessoal para eletrônica, para algumas coisas, utilizam essas 3 primeiras, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Ele é vermelho, vermelho, vermelho. Então, vamos lá. No vermelho, a primeira e a segunda significa que é 2. Então, 2, 2. E aí, na terceira, eu sempre ponho assim, ó. 1, e depois 2 zeros após o número 1. Por quê? Porque esse número aqui, ó, vai multiplicar os dois primeiros. Então, nesse caso aqui, eu tenho um resistor de 2.2K ou 2.200 ohms. Vamos verificar isso? Então, eu tenho um multímetro aqui, né? Ele está na escala de... então eu pus a ponta de prova aqui, ó. Deixei ele zerado. Está na escala de 20K. Então eu tenho um resistor aqui. Olha. Se eu medir a resistência, ó. Olha lá. 2.13K. Por que deu 2.13? E aí aqui que entra o terceiro, a quarta. Que ele é as outras cores, que é o dourado, o prata, e se eu não me engano, quando ele fica sem, ele é resistor de precisão, tá? Aí, pessoal, então a gente já viu aqui que o resistor dá 2.2K. Aí vamos pegar um outro exemplo. Se eu tenho esse outro resistor, ó, vejam que ele só mudou o último aqui, ó. Então a cor do meu resistor, ele é vermelho, vermelho, marrom. Então o que eu vou fazer, ó? Vermelho eu sei que é 2. Vermelho também é 2. O marrom é 1 zero só. Então aqui, ó, a quantidade de zeros que vai ter na terceira casa. Então, ou seja, ó, 1, e aí que eu ponho 1 zero só. Então, ó, 2 vezes 2, ó, 2, 2. Não é multiplicar, tá? Multiplicar eu multiplico só aqui. Então, ó, ele sempre vem atrás, ó, 2, 2 vezes 10, ó, multiplica 10, ó, 22, vai ficar 220 ohms. Vamos verificar isso? Então, eu tenho aqui, ó, olha lá, 0,20K. Eu não vou diminuir aqui a minha escala, pessoal, porque o meu multímetro já estava velhinho, ele está com problema nessas duas escalas. Eu vou estar comprando um novo para poder fazer coisas melhores para vocês. Mais um exemplo, ó. Eu tenho um outro resistor aqui, ó.
Veja qual é a diferença dele. Ele é marrom, preto, laranja. Qual é a cor do marrom? 1. Qual é a cor do preto? 0. O laranja, 3. Então eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3. Opa, 3. Então, ou seja, eu vou pegar 10 vezes 1000. Então, 1000 eu sei que é na escala de K. Então, ou seja, eu tenho um resistor de 10K. Vamos verificar se é isso mesmo? Então, eu tenho aqui na escala, olha que interessante, 9,86K. Por que ele dá um pouco menor? Justamente por conta da escala de multiplicação aqui, de precisão. Aqui não dá para ver no vídeo, mas aqui ele está dourado, né? E uma outra coisa que eu gostaria de exemplificar é a parte que eu expliquei no outro vídeo. Ó, se eu juntar dois resistores assim, ó, olha que interessante, ó, eu juntei dois resistores de 10K, certo? Ó, vou medir eles aqui, ó. O que aconteceu? Ele somou a resistência, tá vendo? Então, como se fosse uma resistência só, de 19,77. Então, isso daqui, pessoal, é o exemplo do resistor em série. Então, o que eu fiz, ó? Eu basicamente fiz isso, ó. 10K e 10K. Agora, vamos juntar eles aqui embaixo, ó. Ó. Agora, o que eu fiz, ó? Eu fiz eles em paralelo. Olha que interessante, ela diminuiu pela metade. Então, foi para 5K. Então, basicamente, pessoal, eu fiz assim, ó. Eu tenho meus dois resistores aqui, 10K e 10K. Eu juntei ele aqui e juntei ele aqui, certo? Então, essa é a resistência, pessoal, e o código de cores dos resistores. Tá ok? Obrigado, pessoal.